Um videozinho aqui com a famigerada canequinha pra te indicar que esse é um momento de reflexão. É um vídeo diferente do que eu tô acostumada a gravar, porque ele não tem nenhum embasamento jurídico, doutrina, jurisprudência, nada, é só a minha opinião pessoal e o relato de alguns fatos da minha vida. Anne, pra que eu vou assistir um vídeo desse? Ah, é pra você concordar, pra você discordar e aí chegar numa reflexão sobre uma ação jurídica. Meus pais e minha avó são muito jovens, mas eu fico pensando o quanto que a minha vida afetiva foi totalmente diferente da deles por conta dessa marcação do tempo. Conforme a sociedade vai evoluindo, alguns conceitos são diferentes e o que você vai vivendo é diferente também. Namoro, noivado, casamento, a chance de nós termos tido uma visão totalmente diferente por conta da geração que nós somos é muito grande. A minha avó conta que ela nunca deu um beijo na boca. É comum que a gente veja pessoas mais velhas falando com certo moralismo, né? Na minha época não tinha essa baixaria e tal, porque realmente não era uma coisa habitual. Era um relacionamento muito diferente. O namoro, né? A gente escuta muito falar que era pegar na mão, uma troca de olhar, não podia ficar sozinho no mesmo ambiente. Ainda mais dormir junto ou viajar. Isso tudo são coisas que eu e outras pessoas da minha idade viveram. Inclusive, na nossa época já existia a questão do ficar, né? Que é um passinho ali antes do namoro. Então, quando você decide namorar, você ainda tá conhecendo a pessoa, mas já é um passo adiante, né? Uma coisa mais séria do que só o ficar. E esse namoro, por mais que você esteja conhecendo ainda a pessoa, se você tiver o casamento como algo a se fazer na vida, você vai entendendo se aquela pessoa que você está namorando é uma pessoa que você gostaria de casar. E aí, na minha visão pessoal, quando você chega na fase de noivado, não entra na minha cabeça que a repercussão jurídica seja nada, né? Hoje, noivos não têm direito a nada, nada, nada. Se você tá ali noivo, vocês separam, nada, se você morre, nada. Eu acho que é muito frágil, sendo que pra mim, quando eu fiquei noiva, a gente já tinha uma certeza em relação ao nosso relacionamento. Que aí na minha cabeça é muito doido, né? Tipo, se o noivado acaba, eu acho que realmente não tem direito a nada. Dependendo do tempo que esse noivado durar também, do que foi sendo construído ali. Mas se foi por conta de morte, eu acho que a pessoa, que o noivo tinha que ter um pouquinho mais de direito, sabe? E aí, se vocês concordarem comigo, vocês podem criar várias formas de proteção. Você pode fazer um seguro de vida para aquela pessoa, pode colocá-la como beneficiária em apólice de previdência privada, tal, enfim. Ou realmente reconhecer a união estável ou casar de uma vez. E aí, no meu caso, quando eu fiquei noiva, eu já tinha essa ideia na cabeça, meu marido concordou e a gente antecipou o nosso casamento. O casamento civil foi antes da cerimônia religiosa e da festa. E tem um detalhe sobre minha vida pessoal. Antes de casar, a gente morou junto. Eu tinha na minha cabeça, no fundo do meu coração, que indo morar junto, a gente continuava namorando. O meu agora marido, a mesma coisa. Mas todo mundo que eu falava, que eu tava dando esse passo na minha vida, falava, ah, tá casada, é a mesma coisa. Ah, juntado com fé, casado é, tá? Então as pessoas tinham essa ideia que eu estava no união estável. Aí vê que coisa maluca. Se eu ou ele tivéssemos ajuizado uma ação de reconhecimento de união estável, colocado essas pessoas como testemunhas, dependendo das outras provas ali que a gente juntasse, poderia ser que a gente tivesse união estável reconhecida, ainda que a gente soubesse que não era aquilo ali que a gente estava vivendo. Nós chegamos a fazer um contrato de namoro, então isso poderia ser mais uma prova, né, além das testemunhas, porque o reconhecimento de união estável é isso, sabe? É você pegar várias pecinhas e montar um quebra-cabeça para mostrar ali um cenário para uma pessoa que não fazia parte do cotidiano de vocês definir se vocês eram ou não uma família. Sabe quem pode ter uma opinião muito diferente ou muito parecida com a minha, que você aí pode estar concordando ou discordando? A juíza ou o juiz da sua causa de reconhecimento de união estável. E para que eu tô falando disso tudo aqui? Eu queria ir falando mesmo para que você fosse concordando ou discordando do que eu penso e chegar no final e entender que isso não é uma verdade absoluta. Dependendo dos elementos que tiverem ali naquele caso, uma pessoa pode caminhar para um lado ou para o outro. Dependendo da instrução das pessoas, se é uma advogada de família que está nessa relação, tudo isso conta muito na análise. Tem moralismo, tem visões de vida, então a juíza ou o juiz da sua causa podem pegar aquilo dali e julgar de uma forma totalmente diferente da realidade, né, do que acontecia, porque talvez até vocês dois tivessem opiniões diferentes sobre o que vocês estavam vivendo. Então tomem o controle da vida de vocês, não deixe que numa mesa de audiência seja definido se o que você vive agora é ou não uma família.